te exaltamos nessa noite. Nós te agradecemos pela sua presença, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós realmente preparamos, Senhor, não só essa casa aqui, mas o ambiente do nosso coração para te ouvir. Nós preparamos, Senhor, o nosso interior para exaltar o Senhor, para ouvir sua voz. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre em cada casa que está ao vivo aqui com a gente, Senhor, ou quem vai acompanhar essa mensagem, essa live depois. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Seja bem-vindo. O Senhor é o motivo. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Amém, querido. Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Brisa, sempre incrível estar aqui com você. Isso é muito especial. E, queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito simples com você nessa noite, mas é algo que está queimando no meu coração nesses dias. E se você pode acompanhar comigo rapidamente, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Queridos, quando a gente começa a pastorear, uma das coisas que mais me marcou foi perceber como a história familiar e de paternidade, principalmente, de tantas e tantas e tantas famílias, era destruída, comprometida. E o que esse texto nos diz, esse texto nos traz uma revelação de Deus como Abba, o papai, né? A palavra Abba significa, é como uma expressão íntima do que seria um pai, como alguém que fala papai ou paizinho. Né? Meus filhos costumam me chamar assim, tanto de papai quanto paizinho. Então é uma expressão mais íntima, mais carinhosa do que falar somente pai. E a grande verdade é que se alguém simplesmente conhece seu pai biológico ou alguém que te adotou, que assumiu essa função na sua vida, você pode chamar ele de pai. Agora, a grande verdade é que chamar de papai, paizinho, isso é só para aqueles que sentem o conforto e a segurança de realmente sentirem-se amados. Que não tem alguém só para dizer que é pai ou para ter um registro civil, mas alguém que tem essa função de ser o pai, que é o acolhedor, que é aquele que lança, que protege. E eu posso dizer para você que como alguém que nasceu na igreja, eu cresci dentro da igreja, eu ouvi, claro, falar muitas vezes que nós temos uma tendência natural de relacionar a nossa figura paterna ou o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais e relacionar isso a Deus. Como alguém que é esposo de uma psicóloga e cresceu na igreja, eu ouvi isso muitas vezes. E eu quero confessar para você que muitas vezes quando eu ouvia isso, eu achava que isso era um certo exagero. Eu falava, olha, eu sei exatamente quem é meu pai, eu amo meu pai, eu tenho um excelente relacionamento com meu pai, mas eu sei quem é Deus e eu realmente não confundo as duas coisas. Eu sei o que é uma coisa e eu sei o que é a outra. Agora, Deus não nos deixa enganado. E eu lembro que a primeira vez que eu tive algo que me despertou a perceber como eu relacionava, assim, a figura do meu pai ao relacionamento que eu tinha com Deus, ou a forma que eu tinha de olhar para Deus, é quando eu estava conversando com um amigo meu, um amigo de muitos anos, e a gente estava numa conversa aleatória, falando sobre a graça de Deus e falando sobre o amor e o compromisso do crente, a santidade. E em certo momento ele abriu o coração para mim e ele falou assim: Farley, eu tive muita dificuldade para conseguir aprender a chegar num lugar de rendição, de abrir o meu coração para Deus e confessar meus pecados para Ele. E eu lembro que quando esse amigo falou isso para mim, isso quase me chocou. Por quê? Porque primeiro não era a minha realidade.
E eu lembro que eu ouvi ele, eu falei, cara, como que você tem dificuldade de confessar seus pecados para Deus? Você não sabe que Deus é onisciente e tudo que você for falar para ele, na verdade, ele já sabe, ele tem o conhecimento e muito mais do que isso. Mesmo que você não seja tão sincero nas suas palavras, Deus conhece tudo que vai no seu coração. Eu falei, isso não faz sentido nenhum para mim, eu fui até meio duro com ele. Mas ele olhou para mim e ele falou, olha, Farley, o meu pai era um homem de caráter, mas um homem muito rígido. E eu lembro que uma vez, quando eu estava na adolescência, eu fiz uma coisa errada, eu não lembro mais nem se ele citou o que era. Ele falou, mas eu lembro que eu cheguei em casa, aquilo gerou um problema e eu confessei o que eu tinha feito para o meu pai. E ele falou, o meu pai me destruiu emocionalmente com palavras, me julgou, me condenou. Eu não senti que meu pai estava do meu lado, mas eu me senti extremamente julgado, humilhado, envergonhado. E ele disse, aquilo me marcou de um jeito a ponto de eu nunca mais conseguir abrir meu coração para o meu pai de verdade. E quando ele falou isso, eu percebi como a minha história era diferente. Eu contei para ele uma história engraçada. Eu falei, cara, minha experiência com meu pai é totalmente diferente. Você contando isso, eu lembro que quando eu tinha ali menos de 10 anos, eu lembro que eu ganhei uma cetra de presente, um estilingue, e eu estava na rua dando pedrada nas coisas e de repente eu vi um mosquito passando, uma joaninha, alguma coisa assim, e eu tentei acertar a joaninha. E o resultado foi que aquela pedra foi lá em cima e caiu no telhado de um vizinho, umas 2 quadras de casa, e aquela pedra estourou no telhado dele. E eu não conhecia aquele homem, eu sei que eu ouvi um barulho lá dentro da casa, ele falou, quem é o Piazada, quem fez isso? E de repente esse cara saiu de toalha correndo no meio da rua e eu saí correndo. A impressão que eu tinha é que aquele cara ia vir correndo atrás de mim. Eu lembro que eu corri para casa e eu entrei desesperado dentro de casa e eu falei, pai, eu acertei uma pedrada na casa do vizinho e agora ele está atrás de mim. E eu lembro que meu pai me pegou e ele falou, cara, moleque, por que você fez isso? Por que você deu uma pedrada na casa? Mas aí meu pai me colocou atrás dele e falou assim, pode deixar que quem fala com ele agora sou eu. Então, o meu pai sempre me tratou nesse lugar de proteção e nunca foi problema para mim confessar nada para ele, porque ele, apesar de me corrigir, de não passar a mão na minha cabeça, meu pai sempre me acolheu e, apesar de me corrigir, me disciplinar, fazia isso com amor e me apresentava a possibilidade do perdão e da restauração. Eu lembro que quando Deus começou a me mostrar essas coisas, eu estava numa célula, isso faz quase 15 anos, e eu contei essa experiência, eu falei sobre como Deus estava se revelando como pai para mim, e eu lembro que tinha uma moça na célula, e ela falou, me desculpe, você pode até dizer isso para você, mas eu não confundo as coisas. E ela falou, olha, eu sei exatamente quem é meu pai, eu sei exatamente quem é Deus, eu não confundo uma coisa com a outra. E eu falei para ela, olha, como era o seu relacionamento com... Como você diz que é o seu relacionamento com Deus como pai? Ela falou, olha, eu sei quem é Deus. Ela falou, eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade, de entender essa coisa de paternidade. Ela falou, mas eu sei que Deus cuida de mim. Ela falou, eu sei que Deus me traz provisão, então eu sei que quando eu tenho uma dificuldade eu oro e eu consigo crer que Deus vai me socorrer. O que eu não tenho é essa intimidade de pai. Ela falou, olha, às vezes eu vejo alguém contando testemunho, dizendo que se sentia como se Deus tivesse colocado ela no colo, como se Deus tivesse abraçado. Ela falou, eu nunca senti nada desse nível, não. Ela falou, olha, outra coisa que me incomoda é quando eu vejo as pessoas contarem testemunhos sobre uma provisão muito específica. Ela falou, olha, esses dias eu vi um pastor dizendo que ele estava com vontade de comer alguma coisa e de repente ele estava muito sem dinheiro e alguém bateu na porta da casa dele e trouxe exatamente aquilo que ele queria comer. Ela falou, eu nunca tive uma intervenção específica de Deus nesse sentido, eu tenho até um pouco de dificuldade de acreditar nisso. E quando ela terminou de falar, eu perguntei para ela, e como foi o seu relacionamento com o seu pai? Ela falou, olha, meu pai foi um bom pai.
Meu pai sempre foi provedor e ela disse, eu nunca deixei de passar um Natal, um aniversário, sem receber um presente do meu pai. Ela falou, agora isso era meio a granel. Eu lembro que foi a expressão que ela usou. Ela falou, olha, nós éramos em 5 irmãos, meu pai não tinha muito dinheiro, então não tinha aquela coisa de querer saber o que cada um queria. Ele comprava um presente meio que igual para todo mundo e atendia por atacado. Quando ela começou a falar isso, ela já começou a se emocionar. E ela percebeu como a forma que ela via Deus era exatamente a forma que ela via o pai. E ela começou a chorar e ela falou, olha, Deus, meu pai nunca me colocou no colo. Meu pai era um provedor, mas meu pai não dizia que amava, meu pai não beijava, meu pai não me colocava no colo. E, querido, a verdade é que eu tenho visto esse tipo de história se repetir vez após vez, após vez, após vez. E a verdade é que o diabo tem tido um grande interesse em investir na família de forma especial. Eu fiquei sabendo uma estatística esses dias que cerca de 1/3 da população brasileira não tem sequer o nome do pai no documento de identidade. Agora, por que o diabo investe de uma forma tão especial nas famílias? Porque, queridos, se o diabo conseguir distorcer a imagem não só da família, mas em especial da paternidade, ele vai estar destruindo diretamente uma possibilidade de revelação de quem Deus é. Então a verdade é que Deus, quando ele se revelou para nós, ele usou a figura de uma família. Então Deus se apresenta para nós como Pai. Ele apresenta Jesus como seu filho, nosso irmão, de quem nós somos co-herdeiros. Quando a gente olha para o Espírito Santo, a Bíblia não faz isso, mas quando a gente vê o Espírito Santo na função daquele que acolhe, que é o Consolador, que convence, é uma figura muito parecida com a do Espírito Santo. Então Deus escolheu a figura da paternidade para se revelar a nós, e quando essa figura de paternidade é distorcida, a nossa revelação de quem Deus é, ela vai, com certeza, ser comprometida. Eu lembro de uma história que o Cote contou. Eu acredito que a maioria de vocês conheça ele. Ele disse que ele estava num culto ministrando e foi aqueles cultos de poder, assim, irmão, que Deus vem, que a gente chorando, que a gente no chão, que é anjo nadando de costa, que é língua de fogo, que é aquela coisa, e o povo estava chorando, quebrantado. E ele disse que quando aquilo, todo aquele mover foi baixando, um rapaz chegou para ele, adulto, um homem adulto já, mas jovem ainda, e falou, pastor, você pode me ajudar? Ele falou, claro, o que você precisa? Ele falou, olha, pastor, eu sou convertido há tantos anos, eu não lembro exatamente quantos eram, e ele falou, pastor, eu sou um homem de Deus, eu me converti de verdade, isso trouxe uma transformação genuína na minha vida, então eu mudei de postura, eu mudei de atitudes, eu ando em santidade. Ele falou, eu sou um homem de Deus. Ele falou, eu creio em Deus, eu creio que Deus me ama. Ele falou, mas eu nunca consegui sentir a presença de Deus. Eu tenho uma fé, uma convicção aqui no meu coração, mas normalmente quando tem cultos especiais eu vejo esse grande mover, assim, eu tenho dificuldade, porque eu fico me perguntando por que as pessoas sentem isso e eu não consigo sentir. E o Cote, com toda a experiência dele, ele falou, me conta qual foi a sua experiência com seu pai. E nessa hora aquele menino já encheu os olhos de lágrimas, ele, puxa, pastor, é uma história complicada. E o Cote falou, olha, eu quero ouvir a sua história. E ele disse, olha, pastor, eu era de uma família com muitos irmãos, e ele disse que quando ele tinha 4 anos de idade, ele falou, até hoje eu não sei direito se meus pais, pela dificuldade financeira, muitos filhos, eles acreditavam que não iam conseguir me criar, me educar. Ele falou, sei que um dia meus pais chegaram para mim e falaram, olha, toca de roupa, faz sua mochila, que a gente vai para casa da sua avó. E ele ficou contente que ia na casa da avó e disse que os pais fizeram uma mala para ele e foram colocar ele no carro e a primeira coisa que ele percebeu é que os irmãos não iam. Ele falou, pai, mãe, os meus irmãos não vão. E eles falaram, não, hoje só você vai com o papai e com a mamãe. E diz que eles levaram esse menino para casa da avó, ele chegou, começou a brincar, mas quando ele percebeu, os pais não estavam mais. E ele disse que quando ele percebeu que os pais não iam voltar, e não voltaram mesmo,
porque ele não sabia ainda, mas os pais, com medo de não ter condições de criá-lo, levaram ele para ser criado pelos avós. E eu sei que é uma história assustadora. Eu tenho 3 filhos e toda vez que eu lembro dessa história, isso machuca meu coração. Ele falou que ele tinha 4 anos e ele voltou a ver os pais 6 anos depois, só quando ele estava com 10. E ele disse que quando ele percebeu que os pais não iam voltar, ele chorou, e ele chorou por 3 dias seguidos. E depois de 3 dias, ele nunca mais conseguiu chorar, inclusive na presença de Deus. E o Koch disse que começou a ministrar aquele menino, mas o Koch ensinou um princípio que eu tenho visto isso acontecer na prática com tantas e tantas vidas e histórias que a gente tem acompanhado. O Koch disse que o órfão, ele não consegue adorar, entrar num lugar de verdadeira adoração. Por quê? Porque o lugar de adoração é um lugar de rendição, de entrega, de realmente se despojar de qualquer coisa, de qualquer cuidado, de qualquer resistência emocional e literalmente se atirar nos braços do Pai. Essa é a condição de um adorador. Eu lembro que algum tempo atrás eu estava assistindo alguns documentários na TV, alguma coisa como Discovery, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual era o canal, e eles estavam fazendo uma série especial sobre jovens adultos que não conseguiam ter uma vida normal. O que era não ter uma vida normal? Eram jovens que não conseguiam ter um relacionamento estável, não conseguiam se casar, não conseguiam se formar numa faculdade, não conseguiam parar no emprego. Eram jovens já com mais de 30 anos e que tinham uma vida estagnada e não conseguiam sair da casa dos pais. Então era uma reportagem falando sobre uma mudança da sociedade e algo de filhos passarem dos 30 anos na casa dos pais e como isso era uma febre na sociedade. Mas quando eu comecei a assistir esse documentário, a primeira coisa que eu percebi, se eu não me engano, eram 3, 4 jovens que estavam sendo entrevistados, e a primeira coisa é que, na verdade, esses jovens, não é que eles não saíam das casas dos pais, mas eles não conseguiam sair da casa da mãe. E todos esses jovens, eles tiveram problemas com a figura paterna. E eu lembro que um desses jovens era um jovem mexicano e a construção daquele documentário foi muito interessante, porque aparecia a mãe, os irmãos e esse jovem que era a figura central falando. E eu lembro que apareceu esse jovem mexicano e ele era um lutador de boxe, ele dizia, olha, eu sonho em ser um campeão de boxe, porque meu pai gostava de boxe. Então o que ele queria dizer é que tudo que ele pensava na vida dele, ele fazia pensando em trazer orgulho para o pai. Ele falou, olha, eu queria trazer orgulho para o meu pai, eu queria que meu pai, de onde ele esteja, ele pudesse olhar para mim e sentir orgulho, por isso eu não largo o boxe. Só que logo depois disso aparecia a mãe desse rapaz e ela contava então como esse homem morreu. Eu lembro que essa mulher, ela chorava muito e ela dizia, olha, meu marido acordou um dia e logo que eu saí do quarto, quando eu olhei, ele estava saindo do escritório e ele tinha um revólver na mão. E ele gritou, todo mundo pro escritório, todo mundo pro escritório. E ela falou, olha, eu tinha certeza que naquela noite, naquela manhã, ele ia matar eu e meus filhos. E eu não lembro se eram 3, 4 irmãos, mas esse homem colocou a sua esposa e os filhos naquele escritório e ela colocou um em pé do lado do outro. E ele parou com a arma na frente da sua esposa e dos seus filhos e deu um tiro na cabeça. Se matou na frente da família. E essa mulher contava isso e depois voltava para aquele jovem e ele chorando, ele dizia, se eu soubesse que era o último dia, eu queria ter abraçado mais, eu queria ter dito que eu amava. Então eu vejo que era alguém um jovem com uma vida estragada, um emocional estragado, né, uma personalidade comprometida por causa de uma figura de paternidade que foi destruída. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, eu não sei qual é a sua história, eu tive um pai que me amou, que me incentivou, que me lançou, mas talvez essa não seja a história nem da maioria das pessoas. E a primeira coisa que você mesmo aí na sua casa, você que está aqui comigo, a primeira coisa que eu queria nessa noite ressaltar para você, e eu queria que você repetisse comigo, eu queria que você dissesse assim, não importa
o quão bom ou mal meu pai natural possa ser. Ele está desqualificado para representar a imagem de Deus Pai. Eu gosto muito do Salmo 27:10, escrito por Davi, que foi alguém esquecido pelo pai, desprezado pelos irmãos. E ele diz assim, porque se meu pai, Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi teve uma revelação da paternidade de Deus que é muito além de tudo aquilo que o pai e a mãe possam ter danificado na sua alma. E querido, o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós vamos sempre caminhar em cima da revelação que nós temos. E se a nossa revelação da figura de paternidade de Deus é comprometida, isso vai influenciar em 3 áreas da nossa vida, e eu quero falar sobre cada uma delas. Então, em primeiro lugar, se nós tivermos uma imagem distorcida da figura de Deus como Pai, o nosso relacionamento com Deus ele vai ser comprometido. Então você pode olhar para Deus como Senhor, Criador do céu e da terra, olhar para Jesus como Salvador, mas quando chegar na figura da paternidade, que fala realmente de uma intimidade, isso vai ser grandemente comprometido. Eu lembro de uma história que eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, e ele disse que quando ele era moleque ali, saindo da adolescência, o pai dele era pastor já, e ele disse que ele estava no quarto dele, dentro de casa, só de bermuda, lendo a Bíblia, e disse que um pastor, amigo do pai dele, entrou no quintal de casa e falou, seu pai está aí? Ele falou, meu pai está aí. E esse homem muito tradicional, claro que não foi por maldade, olhou para ele e falou assim, rapaz, você está assim, orando e lendo a Bíblia, só de bermuda, sem camiseta. E esse homem falou para ele, quis chamar a atenção dele, falou, olha, se você fosse ter um encontro com o presidente da República, você ia assim, só de calção, sem camiseta? E o Luciano falou, depende. Se eu tivesse uma reunião com o presidente da República, jamais eu iria assim. Eu iria pôr um terno, ia me arrumar para isso. A não ser que o presidente da República fosse meu pai. Aí se ele fosse meu pai, eu podia chegar suado, sujo, depois de jogar futebol, eu ia pular no pescoço dele e dar um abraço, porque ele é meu pai. Isso fala de intimidade. Em segundo lugar, se a nossa revelação da paternidade de Deus ela for comprometida, o nosso relacionamento conosco mesmo, com a nossa identidade, com quem nós somos, vai ser comprometido também. Nós vemos que Jesus ele começa seu ministério quando? Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 8 a 11, a Bíblia diz que Jesus foi batizado e ouviu-se do céu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Naquele momento o ministério de Jesus começou quando a sua identidade foi reforçada. Quando você vê Satanás levando Jesus para o deserto para ser tentado, como Satanás tenta Jesus? Ele questiona uma coisa só. Ele diz, se você realmente é o Filho de Deus, se atira daqui. Se você é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma num pão. Então ele tentou ali questionar justamente a paternidade de Jesus. Quando a gente olha na Bíblia, toda vez que entra um personagem, a Bíblia costuma dizer, então veio fulano, filho de ciclano, veio esse filho daquele. Por quê? Porque a paternidade fala de quem eu sou, de onde eu venho, de qual é a minha identidade. Em terceiro lugar, se nós tivermos uma imagem distorcida, limitada da paternidade de Deus, todos os nossos relacionamentos vão ser comprometidos e prejudicados. Infelizmente eu olho, querido, para a igreja hoje, e esse é um risco que todos nós corremos, esse é um cuidado que eu tenho no meu coração todo dia. O risco que nós corremos, queridos, é de transformar a igreja numa empresa. A verdade é que nós, como igreja, nós produzimos líderes em grande quantidade, a gente tem uma escala de produção estilo Henry Ford. Agora, quantos pais e filhos espirituais nós temos gerado? Se nós entrarmos numa livraria evangélica hoje, eu fiz uma pesquisa junto
algumas pessoas que trabalham nesse mercado e eles me disseram que cerca de 30% dos livros evangélicos falam de liderança. O líder isso, o líder aquilo, líder 360 graus, como ter uma liderança efetiva, 10 atitudes de um líder de excelência. Eu não estou falando contra os livros de liderança. Agora, a verdade é que se você quiser procurar um livro sobre paternidade espiritual, você vai ter que procurar muito. Eu conheço um muito bom. Agora, nós temos produzido muitos líderes, agora, mas talvez a gente tenha produzido poucos pais. Agora, a igreja, querido, ela deveria ser uma família espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para você tentar relacionar o que eu estou tentando dizer e para a gente entender qual é a diferença de uma liderança e de uma paternidade, porque um pai é um líder também. E é claro que eu quero destacar que eu não quero criar uma regra em cima disso, isso não é 8 ou 80, eu sei que existem líderes que não são nem cristãos talvez, mas têm um coração paterno. Agora, eu pergunto para você, um líder, ele deseja que o seu liderado cresça, amadureça, vá para novos lugares, desenvolva a sua habilidade, coloque para fora o seu melhor? Eu acredito que a maioria dos líderes deseja que os seus liderados façam isso. Agora, não é só isso, os líderes querem isso. Por quê? Porque quando um líder é um bom líder, ele vai fazer com que os seus liderados ajudem ele a alcançar os seus objetivos. Ele vai mostrar para a empresa, para quem for, que ele é um bom líder, que ele é um bom gestor. E isso pode levar ele a níveis diferentes de autoridade, de liderança. Agora, no final das contas, todo o pacote está voltado não para o liderado, mas está voltado para ele mesmo. Ele precisa liderar bem, ele precisa tirar o melhor das pessoas, ele precisa fazer as pessoas romperem, porque por causa dele, porque ele quer crescer, porque ele quer ser bom. E o pai? O pai desenvolve seu filho, sim. Ele deveria querer que seu filho coloque suas melhores características para fora, trabalhar as suas debilidades, colocar o seu potencial para fora. Ele quer que seu filho consiga bons empregos, uma boa posição. Agora, por quê? Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é um bom pai, porque ele quer alcançar uma estatura de pai sênior? É claro que não. Ele faz isso porque simplesmente porque o filho é filho. Porque o que realiza o pai, o que traz a realização para o coração do pai é ver a realização do filho. O pai quer lançar seu filho porque ele ama, ele quer o melhor para o seu filho, porque isso faz o seu coração ficar feliz, ficar alegre. Então, querido, todo o foco não está nele próprio, mas está no filho. Alguém já viu um pai dar boas dádivas? A Bíblia fala sobre os pais darem boas dádivas para o filho. Agora, alguém já viu um discurso do tipo, olha, não, eu pago colégio particular, eu dou boa alimentação, eu visto bem meu filho porque isso está previsto na Constituição. Então, de acordo com a Constituição brasileira, eu preciso ser um provedor para o meu filho. Ninguém faz isso. Agora, a gente dá boas coisas para os nossos filhos porque nós amamos. Eu acho até engraçado quando eu vejo alguns pregadores batendo na Bíblia e dizendo, olha, Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque se está na Bíblia, Deus vai te dar, Ele tem que cumprir. Queridos, Deus é fiel à sua palavra, mas Deus quer nos dar coisas não porque Ele ficou preso à sua palavra, simplesmente, mas porque em primeiro lugar Ele nos ama. Quando um líder contrata alguém, e as empresas têm um grande processo de seleção, minha esposa é psicóloga e ela trabalhou muito com RH, as empresas procuram a melhor pessoa para ocupar um lugar e desenvolver uma função específica. E quando essa pessoa não vai bem, o que a empresa faz, o que o líder faz? Ele troca, ele manda embora, ele pega outro. Agora, eu nunca vi um pai chegar e falar, você não está correspondendo aqui às minhas expectativas de filho, então eu vou mandar você embora e vou abrir um processo de seleção. É claro que isso não existe, e eu não estou falando aqui de passar a mão na cabeça, eu quero deixar claro. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz assim, quem se nega a castigar o seu filho não o ama.
Quem ama não hesita em disciplinar. Eu não estou falando em passar a mão na cabeça e fazer vista grossa para as debilidades. Não é isso. Eu lembro que quando eu fui entrar na última empresa secular, no último emprego secular que eu tive, eu fiquei 15 dias fazendo processo de seleção, entrevista, testes psicológicos. Por quê? Porque eles queriam a melhor pessoa para desempenhar aquela função. Agora, eu nunca vi um casal levar uma equipe de psicólogos para um orfanato e dizer, não, eu trouxe aqui uma equipe de psicólogos e especialistas em gestão, porque a gente vai fazer aqui uma dinâmica de grupo para eu ver qual é o filho que está mais qualificado a ser meu filho. Por quê? Porque o foco não está nele. Quando alguém vai no orfanato procurar uma criança, esse cara está procurando alguém para dar alguma coisa. Ele está procurando alguém para oferecer seu amor, para entregar seu coração, alguém para promover a vida. Uma coisa comum que você vai ouvir de todas as pessoas que querem adotar, você vai ouvir, eu quero transformar a vida de alguém. Eu quero transformar a vida de uma criança, eu quero transformar a história de alguém, então o foco está sempre no outro. Uma das histórias que eu ouvi que mexeram muito com o meu coração, e isso me fez, eu e a minha esposa, apesar de termos 3 filhos, pensar em adotar uma criança. Eu falei, amor, quem tem 3 tem 4, a gente compra uma Kombi, faz uma pintura hippie e cabe todo mundo. Foi uma história que eu ouvi, isso abriu meu coração para pensar na possibilidade de uma adoção. Já fiz algumas provas com Deus e eu estou esperando uma direção. Essa é uma responsabilidade da igreja, cuidar dos órfãos e das viúvas. E alguém me contou que quando os judeus adotam uma criança, o menino, se for um menino, ele recebe o nome do homem que adotou. E se for uma menina, vai receber o nome da mulher que adotou, da sua futura mãe. Por quê? Porque o discurso do judeu perante os outros filhos é: você tem meu sangue, mas esse aqui ele tem o meu nome. Você pode ter o meu sangue, mas ela tem o meu nome, ele tem o meu nome. E isso fala do lugar, do que o conceito de adoção que os judeus têm, e a gente tem que aprender muito com isso. Eu quero que você abra comigo num texto que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, que é a oração que ele faz um pouco antes de ser crucificado, e isso está lá em João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17, a partir do versículo 22. E a palavra do Senhor diz assim, essa é uma oração de Jesus, isso mexe com o meu coração, e a palavra do Senhor diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha quantas vezes ele fala de amor, de unidade. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém eu te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste esteja neles, e eu neles esteja. Agora, quando você olha para isso, isso parece com uma empresa ou parece com uma família? É claro que parece com uma família. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente tem ganho o CNPJ e tem perdido a igreja, a família. Eu não estou falando contra o CNPJ, isso é extremamente necessário, mas uma coisa não pode substituir a outra. Eu sei que esse é um desafio, mas eu creio que esse é um lugar para onde nós precisamos voltar, e uma das coisas que Deus mais tem me falado é sobre o que é ser família espiritual, e eu entendo que as pessoas estão carentes disso. Porque o que Jesus começou, eu quero até fazer uma propaganda aqui, o Alessandro Vilas Boas acabou de lançar um livro chamado Jesus, um Pai de Família. Ele me mandou esse material para eu ler antes, eu fiz uma recomendação para o livro dele, e é incrível. Ele fala, na verdade, resumidamente, sobre isso, que Jesus ele não constituiu um CNPJ, mas ele formou uma família espiritual, da onde saíram pais e filhos.
Nessa oração de Jesus, Jesus diz assim, olha, eu, Pai, eu lhes fiz conhecer o seu nome. Mas em toda essa oração, Jesus chama Deus de uma só forma, ele faz isso 6 vezes. Ele chama Deus de Pai. Quando os discípulos chegam para ele e falam, olha, nos ensina a orar como convém, a forma que Jesus ensina eles a orar, ele diz, olha, vocês vão orar assim, Pai nosso. Ele está dizendo, Pai meu e de vocês, nós somos uma família. Eu lembro que um pastor muito precioso, amigo meu, o pastor Marcelo Jamal, ele tem uma história incrível. Eu lembro que eu chorei quando eu vi essa história. Ele teve um menino que ele investiu, que ele levantou na sua igreja, que ele discipulou, preparou, estabeleceu como pastor. Esse menino virou o braço direito dele na sua igreja. E ele teve uma viagem internacional, ele ficou um tempo fora e quando ele voltou, ele descobriu que aquele jovem pastor tinha rachado a igreja dele. Esse jovem ele começou a ir nas casas dos membros da igreja, ele começou a puxar pessoas para o lado dele e quando o pastor Jamal voltou, esse rapaz ele tinha dividido a igreja. E ele falou que aquilo feriu muito o coração dele, não só por toda a situação com a igreja, mas por ser alguém em quem ele investiu tanto, que ele tratou como um filho. E ele disse que ele foi chorar para Deus. E esse rapaz ainda tinha uma situação com um imóvel, ele queria sair e tomar um dos imóveis da igreja, dizer, não, esse imóvel é meu, eu vou ter a igreja aqui. E o Jamal foi chorar para Deus e falou, Deus, eu estou indignado com isso. Ele falou, minha vontade era mandar Deus descer um raio para intervir naquela situação. E ele falou, Deus, o que é isso? O Senhor tem que trazer justiça, o Senhor tem que vir em meu favor, o Senhor não pode deixar isso assim. E uma hora ele disse que ouviu Deus falar com ele, Deus falou, sabe por que você está tão ferido assim? E ele falou, Deus, ele me feriu, me traiu. Deus falou, sabe por que você está tão ferido assim? Ele falou, por que, Deus? E Deus falou, porque você é o líder dele. E ele falou, claro que eu sou o líder dele, Deus, eu levantei ele, eu estabeleci ele. Deus falou, pois é, mas se você não fosse o líder dele, você fosse o pai dele, você não estava se sentindo desse mesmo jeito. E ele diz que aquilo arrebentou o coração dele. E ele diz que chorou, liberou perdão, bênção sobre a vida daquele rapaz. E ele pegou a chave daquele imóvel, o documento daquele imóvel e falou, você está errado, você vai voltar um dia. Mas esse imóvel é seu para você começar esse trabalho. E querido, o que eu quero dizer é que o objetivo dessa mensagem não é para você ouvir isso e sair correndo daqui, ser um pai espiritual. Eu espero que esse momento chegue, porque é para isso que nós fomos chamados, mas em primeiro lugar é para que você ouça essa mensagem e isso te leve a um lugar de ter um coração de filho no reino de Deus. Porque talvez a gente esteja chorando e clamando por uma família espiritual, mas nós não temos coração de filho, irmão. E ninguém pode ser família sem vir de algum lugar, sem ter uma filiação. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, é um texto também muito conhecido. O apóstolo Paulo diz assim, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, quando ele fala preceptores, ele está falando de mestres, de professores. Ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu acredito que no mundo espiritual, assim como no mundo natural, o pai espiritual não é necessariamente aquele que gera, mas é aquele que cria, que traz o cuidado, que traz crescimento. Agora eu quero dizer para você, e eu sei que isso muitas vezes incomoda algumas pessoas, mas eu acredito isso como uma grande verdade. E eu quero dizer para você que um pai espiritual, ele só vai conseguir ser pai espiritual quando ele encontrar alguém realmente disposto a ser um filho. Eu ouço muitas pessoas dizendo, eu tive pastores, eu tive chefes, eu tive um faraó sobre mim, mas eu nunca tive um pai. E
muitas vezes essas pessoas estão falando uma verdade e talvez essas pessoas tenham rodado, tenham passado por igrejas e elas nunca encontraram um pai. Agora eu quero te dizer que se você não tiver um coração de filho no reino, pais espirituais podem passar debaixo do seu nariz e você não vai conseguir se render a isso. Você não vai conseguir reconhecer, você não vai conseguir separar, você não vai conseguir entender o que é um pai espiritual de verdade. Eu quero ler esse texto um pouquinho para frente, até o 17. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em toda igreja. Queridos, eu lembro que quando eu olhei para esse texto, eu senti assim uma invejinha gospel de Timóteo. Eu comecei a ler com mais afinco a Bíblia ali com uns talvez 15, 16 anos, e eu me apaixonei, claro, pelas cartas de Paulo e pela figura que ele é. E eu lembro que eu ficava imaginando como era esse homem, como seria talvez andar com um homem de Deus dessa estatura. E quando eu ouvi ele falando de Timóteo, falando, olha, recebam Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Eu falei, cara, o que Timóteo tinha para despertar um reconhecimento tão grande no coração de Paulo. E para isso a gente tem que entender um pouquinho mais quem era esse Timóteo. Em Atos capítulo 16, versículo 1 a 3, é quando Timóteo aparece aqui na história e a palavra do Senhor diz assim: Chegou a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidando por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então olha só, queridos, há anos atrás Paulo tinha passado por essa cidade e ele tinha sido apedrejado na cidade de Timóteo. E alguns acreditam que Timóteo, ainda ali adolescente, viu Paulo ser apedrejado, considerado morto, arrastado para fora da cidade, mas depois se levantar. E talvez isso tenha levado Timóteo a se converter ao cristianismo. Porque Paulo diz, olha, ele é meu verdadeiro filho na fé. E ao que parece o conceito de Timóteo, de Paulo aqui, é que filhos na fé eram aqueles que ele gerava. A gente não sabe se isso é uma verdade. Mas a verdade é que Paulo, alguns anos depois, entra na cidade de Timóteo, e a Bíblia fala que ele tinha um bom testemunho dos irmãos, né? As cidades que são relatadas aqui eram a mais de 30 quilômetros da cidade de Timóteo, então ele tinha um testemunho que passava pelas cidades. E Paulo chega para ele e fala, eu quero que você vá viajar comigo. E querido, para alguém abrir mão da sua vida, do que fazia, da sua família, da sua casa, ir para uma viagem missionária, vamos lembrar que isso aqui era novo, estava começando a acontecer. Eu tenho certeza que Timóteo, que tinha um pai que provavelmente não era convertido, o pai não aparece mais, porque provavelmente era morto, então a gente não sabe se morreu muito cedo. A Bíblia fala que a mãe era judia, mas o pai não tinha esses mesmos valores. E eu olhando para esse texto, eu acredito que Timóteo reconheceu em Paulo um pai muito rápido. Mas aí Paulo chega para Timóteo e ele fala, olha, sua mãe é judia, e na verdade os judeus, quando sua mãe é judia, eles consideram você um judeu. Então se teu pai é judeu, mas sua mãe não, você não é judeu para eles. Mas se você nasceu de um ventre judio, você é um judeu. E Paulo fala, com medo de que a sua não circuncisão aparecesse, isso fosse um empecilho para ele pegar o evangelho entre os gentios, entre os judeus, não só entre os gentios. Paulo chega para ele e fala, Timóteo, eu queria que você fosse meu companheiro missionário, mas para isso eu preciso circuncidar você. Querido, a circuncisão era uma coisa terrível,
né? Então você não tinha grandes instrumentos. A tradição diz que normalmente isso era feito nem com uma espada ou com uma faca, mas com uma pedra lascada. Então existia uma pedra na região. Algumas regiões aqui do Brasil tem que você bate nessa pedra, ela quebra em formato de disco e são uns pedaços de pedra muito afiados. Então, quando a criança estava com 8 dias de vida, se puxava o prepúcio, a sobra de pele que envolve o pênis, e aquele prepúcio era cortado. Irmão, sem xilocaína, sem anestésico, sem anti-inflamatório, sem injeção de analgésico ou de corticoide. Então já era uma coisa terrível com uma criança de 8 anos. Agora, o que você imagina o que é para um homem adulto se deixar ser circuncidado? E não só isso, de quem era a função de circuncidar? Sempre quem circuncidava era o pai. Então eu particularmente acredito que Timóteo já viu uma paternidade espiritual em Paulo. Mas quando Paulo sugere para Timóteo e diz, cara, eu quero circuncidar você, e Timóteo diz, pode me circuncidar. Eu creio que naquele momento, Paulo percebeu que Timóteo tinha um coração de filho para com ele. Porque eram os pais que faziam aquilo. É uma baita confiança. Então, Paulo exerceu uma paternidade, mas ele encontrou em Timóteo um coração de filho. Eu lembro que uma vez eu sempre tive um coração submisso para minha liderança. Graças a Deus, eu nunca tive um coração rebelde, eu sempre fui honesto, eu sempre abri meu coração, eu sempre falei das minhas discordâncias, mas sempre com muito respeito, com amor. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor que me pastoreou e discipulou por algum tempo, e eu estava falando com ele sobre submissão inteligente, eu estava dizendo que toda submissão ela precisa ser bíblica, ela precisa ser pautada nos fundamentos bíblicos, e ele falando, não, mas a paternidade, uma hora eu me irritei e eu falei, ô pastor, você acha que eu sou insubmisso? E ele falou, Farley, pelo contrário, eu acho que você é extremamente submisso. Agora eu vejo que você fala de homens que tocaram a sua vida, ele citou alguns pastores, pastor Silas, Fernando Souza, o pastor Luiz Carlos, o pastor Wilson, homens que tocaram a minha vida de uma forma muito profunda. Ele falou, olha, quando você se refere a esses homens, você se refere a eles como líderes, como pastores, como homens que tocaram a sua vida, mas eu não vejo uma paternidade, você reconheceu uma paternidade nisso. Eu falei, pô, esse cara tá viajando. Ele está dizendo que eu sou submisso, ele está dizendo que eu honro os líderes que passaram por mim. Por que ele diz que eu não reconheço paternidade? Eu falei, eu não consigo entender por que você está dizendo isso, porque você tem esse nível de julgamento sobre mim. E ele falou, Farley, deixa eu tentar uma coisa aqui para ver se vai funcionar. Ele falou assim, eu queria que você repetisse 3 frases. Eu falei, tá bom. E ele falou, primeiro, diga assim, eu honro, eu me submeto e eu obedeço porque é meu líder. E eu falei, eu obedeço, eu me submeto e eu honro porque é meu líder. Ele falou, agora diga, eu obedeço, eu me submeto e eu honro porque é meu pastor. Eu falei, eu obedeço, eu me submeto e eu honro porque é meu pastor. Ele falou, e agora diga assim, eu obedeço, eu honro e eu me submeto porque é meu pai. E eu repeti, eu obedeço, eu honro, eu me submeto porque é meu pai. E ele falou, para você dizer essa última frase, é diferente das outras duas? Eu falei, cara, é completamente diferente. Ele falou, então você entendeu o que eu quis te dizer. Você tem um coração para reconhecer liderança, você tem um coração para reconhecer um pastor, mas você ainda não tem um coração de filho no reino. E eu lembro que isso abriu o meu coração e eu determinei algumas coisas. Eu falei, uma coisa que eu quero tentar fazer para sempre na minha vida, e quando chegar o dia dos pais, eu quero dar um presente para o meu pastor, para o homem que me discipula, que me pastoreia. Eu quero que o meu coração se incline a ser um filho no reino, a entender o que é ser uma família espiritual.
Agora talvez você esteja muito machucado e toda essa questão de liderança, de talvez uma autoridade abusiva e de pessoas que usaram você, mas não te amaram, e talvez você fale, olha, eu nunca consegui encontrar um pai espiritual. Agora eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, todo esse processo de encontrar uma paternidade, reconhecer uma paternidade e se entregar nesse lugar de filho, para que isso aconteça, em primeiro lugar, você precisa reconhecer e receber a paternidade de Deus. Agora talvez você esteja ouvindo essa mensagem aqui e você fale, pastor, eu ouvi tudo isso, eu até entendo, mas eu não tenho ideia de como chegar nesse lugar de entender uma paternidade, o que eu preciso fazer para receber isso. E eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa fazer é se render. O lugar de paternidade é um lugar de rendição, de entrega, sem ter medo de ser rejeitado. Eu quero contar uma última história para você, eu quero encerrar com isso, eu vou pedir para o Brisa voltar depois. Alguns anos atrás, eu imagino que uns 12 para 13 anos atrás, eu fui convidado para ministrar numa igreja. Eu estava começando a pregar, eu tinha muito pouca experiência, eu tinha poucas pregações montadas. E eu lembro que um rapaz chegou e falou, olha, eu nem era pastor, você pode vir pregar aqui na minha igreja? E eu falei, claro, não tinha convite quase. E ele falou, minha igreja aqui em tal região, uma região perigosa, pobre da cidade, onde tem muito tráfico de drogas. E eu falei, não, eu vou com você. Eu falei, eu tenho uns amigos, eu posso levar um time de louvor comigo, você quer que eu leve? Ele falou, excelente, traz o pessoal de louvor da tua igreja. E eu lembro que a gente montou uma caravana e eu acho que a gente estava com mais de 20 pessoas. Então tinha o Ministério de Louvor, tinha alguns discípulos ali, e ele falou, me encontra no terminal desse bairro aqui. E eu acho que a gente marcou com ele, se eu não me engano, 6h30 da tarde e o culto era às 8. 1h30 antes. Eu falei, vamos se encontrar 1h30. Ele falou, não, 10 minutinhos no terminal ali. Eu falei, vamos se encontrar 1h30 antes, que a gente tem tempo de passar o som, de se preparar. E, irmãos, eu fui para aquele lugar e a gente estava com um time, tinham meninas que cantavam no louvor, tinha algumas discípulas da Dani. E a gente chegou naquele lugar era meio barra pesada e eu comecei o horário passou e eu comecei a ligar para esse rapaz. Eu liguei e falei, cara, onde você tá? Ele falou, tô quase chegando. Passou 20 minutos, onde você tá? Tô quase chegando. Passou 40 minutos, onde você tá? Tô quase chegando. 1 hora depois, toda hora que eu perguntava, não, teve um probleminha aqui, tô quase chegando aí. E eu quero confessar para você a minha carnalidade, que com 1 hora de atraso dele, toda a minha espiritualidade tinha ido embora já. Então começou a anoitecer e eu preocupado com aquelas meninas que estavam com a gente, começou a chegar uns bêbados ali, querer mexer com as meninas. Falei, Deus do céu, o que a gente está fazendo nesse lugar? E resumindo, esse cara chegou mais de 1h30 atrasada. Quando ele chegou era tipo 8h10 da noite. Ele chegou para pegar a gente. Irmão, eu confesso para você, eu sou descendente de ingleses, eu acho que a única coisa que ficou do sangue inglês, essa questão da pontualidade. Eu tenho muita dificuldade com atraso, é muito difícil para mim lidar com isso. E quando esse cara chegou, eu tava, irmão, já quase endemoniado. E eu lembro que ele desceu do carro e falou, opa, tudo bem? Eu falei, cara, você tá louco, cara, você tem que fazer as coisas de Deus com ordem e decência. E a minha esposa me beliscou no braço, muito sabiamente, e falou, Farley, cala a boca, não é hora para isso agora, que segura o teu sucesso aí. Eu falei, puxa, cara, tem que fazer as coisas de Deus com excelência. Eu falei, então vamos para lá. E aí a gente entrou no carro, todo mundo, aquele monte de carro, irmão, a gente começou a entrar por uma favela e quebrada, uns lugares que mal passava o carro direito, e de repente o carro dele parou num lugar. E eu olhei, era uma construção, era um sobrado, né, um andar em cima do outro, e o andar de cima, nem o de baixo estava terminado, o de cima então só tinha estrutura e estava enrolado com uma lona. E ele falou, é aqui, ó. Eu falei, cara, aqui isso é igreja? Ele falou, na verdade não é uma igreja, é uma ONG. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Não é uma igreja, é uma ONG? Eu falei, cara, por que você não me falou? Eu achei que não ia fazer diferença. Um menino muito organizado.
E eu lembro que a gente entrou naquele lugar e eu fui subindo, era uma escada, assim, um lugar escuro. Quando eu entrei no segundo andar, que era enrolado com aquela lona, tinham 120 adolescentes. Irmão, adolescentes. Eu dou glória a Deus pelos pastores de adolescentes. Eu quero dizer para você que poucas coisas me assustam na vida, mas eu tenho medo de adolescentes. Demônio eu expulso, mas adolescente me dá medo, irmão. Porque se você expulsar, ele ri de você. Então, eu sempre tenho aquela impressão de que eles não vão me entender, que eles vão rir de mim, que eu tenho esse perfil mais de ensino. Eu poucas vezes na vida fui ministrar para adolescentes, e quando eu fui ministrar é porque eram amigos que estavam chamando, eu falei, não quero, aí fiquei com dó e fui. Mas quando eu cheguei, imagine, isso era acho que quase 8h30 da noite, o pessoal já foi correndo se preparar para tocar. E eu virei para ele e falei, cara, mas só tem adolescente aqui, acho que o mais velho ali tinha uns 16 anos. E eu falei, cara, cadê os adultos? Ele, não, essa turma aí mesmo. Eu falei, misericórdia, por que você não me falou? E irmão, me deu um desespero, porque eu tinha levado um único esboço naquela noite. Não tinha iPad, era folha dobrada no bolso. E eu tinha preparado, imagina, o cara tá começando a pregar, se quer ser teológico, se quer ser bíblico expositivo. Eu falei, vou lá pregar, culto de domingo à noite. Só tinha aqueles caras de calça frouxa e boné sem encaixar na cabeça. Quando eu olhei para aquela turma, aquela gurizada, eu falei, Deus do céu, eu tô desesperado. E aí eu lembro que as pessoas que estavam em volta falaram, já começa o louvor lá que a gente já vai para a palavra. Eu lembro que as pessoas que estavam, eu fico imaginando a expressão que eu tive, que as pessoas que estavam em volta de mim olharam para mim e falaram, você tá bem? Eu falei, aham. Mas irmão, a verdade é que dentro de mim eu estava desesperado. Talvez isso não faça muito sentido para você, mas não era uma igreja, só tinha adolescente lá. Eu falei, Deus, a palavra que eu preparei para trazer aqui, esses adolescentes não vão entender nada, Deus. E, irmão, eu suei frio e eu fiquei desesperado. Talvez pareça exagero para você, mas diante de Deus eu fiquei desesperado. Eu lembro que eu falei, onde que tem o banheiro aqui? Entrei no banheiro, eu falei, Deus do céu. Eu falei, Deus, eu tenho 3 opções aqui. Eu saio daqui, pego o irmãozinho que me botou nessa situação e jogo ele da laje. Eu achei que não era muito viável. Eu falei, a segunda opção, eu vou pular essa janelinha do banheiro e vou fugir e vou correndo para casa. Eu falei, ou a terceira coisa, o senhor vai me dar uma palavra para eu compartilhar aqui nessa noite. Irmão, eu não lembro de outra vez que tenha acontecido isso na vida, mas foi tipo Matrix, lembro que plugava o negócio assim e eu recebi o download de uma mensagem naquela hora. Mas veio assim, ó, Deus me falou, você vai falar isso. Acho que Deus viu o meu desespero, sentiu misericórdia de mim. Quando eu saí do banheiro, já estava quase terminando a música para eu pregar. E eu simplesmente fiz o que Deus me mandou fazer. Eu lembro que eu peguei o microfone e era no meio de uma favela, eram assim adolescentes muito carentes. E eu lembro que eu perguntei para eles, eu falei, ó, quem aí tem um sonho? E todos eles levantaram a mão. Aliás, antes disso eu fiz uma pergunta e eu falei assim, ó, quem de vocês tem o pai e a mãe em casa? E se eu não me engano, 2 ou 3 levantaram a mão, de 120. Eu perguntei quem tem o pai e a mãe em casa. Tem os 2. E de 120, acho que 2 ou 3 levantaram a mão. Eu falei, Deus do céu. E aí eu entendi o que Deus queria fazer. E eu perguntei para eles, eu falei assim, ó, quem de vocês aqui tem um sonho? E todo mundo levantou a mão. E eu falei, então vocês vão falar do seu sonho. E eu dei o microfone, aquele microfone começou a passar, e um falou, meu sonho é ser dentista, outro, meu sonho é ser médico, o meu sonho é poder ter dinheiro para dar uma casa para minha mãe, outro falou, meu sonho é poder ser um ministro do evangelho, tocar, adorar Jesus. E eles foram falando do sonho. E aí eu peguei o microfone de volta. E eu falei para eles, vocês sabiam que Deus tinha um sonho? E eles ficaram olhando para mim e eu falei, sabe qual era o sonho de Deus? O sonho de Deus era ter uma família com muitos filhos. E eu falei, vocês, sabe quem vocês são? Vocês são o sonho de Deus. Irmãos, aqueles adolescentes, eles não choravam, eles urravam.
Eu me arrepio só de lembrar. Eu vi adolescentes se jogar no chão e gritar. Eles só gritavam e choravam. O que Deus fez naquela noite foi incrível. O que Deus fez naquela noite foi incrível, porque eu soube que famílias foram restauradas, irmãos que estavam brigados. Um dos principais traficantes da região, que era o cara que meio que comandava, estava lá naquele dia. E esse menino se converteu, foi embora porque estava com medo de ser morto pelos traficantes. E a última vez que eu soube, ele estava já trabalhando como um atalaia, um ministro lá no Bola de Neve de São Paulo. E tudo isso foi incrível, mas o que mais nos chamou a atenção do grupo de pessoas que estavam comigo foi como aqueles adolescentes choravam, desesperados, abraçados, chorando, um abraçado no outro, e aí eu não preguei mais nada. E eu lembro que os músicos estavam ainda nos lugares para ter aquele mover no final da ministração. Quando eu vi, eles saíram das suas posições e estavam abraçados, chorando, e até hoje tem algumas pessoas que estavam comigo naquele dia e me dizem, olha, eu nunca senti tanto a presença de Deus como naquele lugar. E por muito tempo eu falei, Deus, por que aconteceu isso num lugar tão improvável, com uma palavra tão simples? Eu nem preguei. E Deus, um dia eu estava orando, Deus me falou assim, eu só correspondi ao desespero do coração deles. E Deus me falou, eles não têm nada. Eles não têm as necessidades mais básicas supridas, como higiene, alimentação. E quando você falou para eles de um pai, eles ficaram desesperados e eles precisavam de um pai. E eu vejo que talvez, às vezes, a gente tenha coisa demais. E o nosso coração não entra nesse lugar de um desespero por ter uma paternidade, por ter um pai, por ter Deus como pai. Agora eles não tinham nada. E o Deus Pai foi revelado para eles naquela noite, e eles sentiram o amor de Deus, e eles puderam dizer, eu sou o sonho de Deus. Deus sonhou comigo, Deus queria uma família de muitos filhos, da qual Jesus é o primogênito. Deus não queria um CNPJ, Deus não queria uma estrutura, Deus não queria um prédio, mas Deus queria uma família. E eu e você somos família espiritual de Deus. E eu creio de todo o meu coração que esse é o clamor desses dias. Com toda essa pandemia, Deus nos tirou de muita coisa, mas Deus nos levou para casa, para um encontro com Jesus, para um encontro com o Pai. Agora talvez você esteja aí na sua casa, onde você está ouvindo, assistindo essa mensagem, e você não sabe por onde começar, e você fala, Deus, eu preciso disso, eu preciso dessa paternidade, eu preciso encontrar esse lugar, eu preciso receber esse amor. E o meu convite para você é, se aceite ser chamado de filho de Deus. Aceite que você faz parte de uma família com a qual Deus sonhou. Ele enviou seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. E a palavra de Deus fala que ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro da família, dos filhos de Deus. Nós somos chamados a ser filhos. E você precisa de uma coisa, você precisa se render. Eu não sei qual é essa história, mas eu queria fazer um desafio para você. Se você pode, eu queria que você dobrasse o joelho aonde você está e você rasgasse o seu coração para Deus. Talvez você precise fazer uma oração muito sincera, falando da sua dor, do seu desespero e da sua necessidade de ter um pai, de reconhecer Deus como pai, de entrar em um lugar mais profundo do que só é reconhecer Ele como Deus ou como Senhor. Alguns anos atrás eu li um livro de uma muçulmana que se converteu, ela viu Jesus. E o nome desse livro é Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Sabe por quê? Porque Allah é tudo para os muçulmanos, é o Criador, é o Salvador, é Deus, mas Ele não é pai. Ele não se apresenta como pai. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele é pai. Eu queria te convidar agora a dobrar seu joelho.
Talvez você tenha que rasgar seu coração para Deus, falar da sua história, de tudo aquilo que você passou. Talvez você reconheça que você não tem um coração de filho no reino. Talvez você fale, Deus, eu vou até uma altura, mas quando chega na sua paternidade eu não consigo ir mais. E a minha oração é para que Deus, de uma forma sobrenatural, Ele revele a paternidade para você nessa noite. Ah, Deus, revela a tua paternidade, Senhor, aos nossos corações nessa noite.